Olá, a gente vai conversar hoje sobre um tema super importante: liberdade. Já parou para pensar o que essa palavra realmente significa? Liberdade é muito mais do que só um conceito bonito, sabe? É a base da nossa vida em sociedade, das nossas escolhas. Por isso, hoje vamos entender juntos por que o direito à liberdade é uma das garantias mais preciosas que existem. Então, vamos começar com a grande pergunta: o que é ser livre? Será que significa poder fazer absolutamente tudo o que der na telha, sem nenhum limite? Ou será que a verdadeira liberdade é outra coisa? Essa é uma questão que acompanha a humanidade há muito tempo. E a resposta, bom, ela não é tão simples, mas é essencial para a gente entender nossos direitos e também os nossos deveres. Pensem na liberdade como se fosse uma via de mão dupla. De um lado, ela nos dá o poder de escolher nossos caminhos, de ter nossas próprias ideias, de viver de acordo com o que a gente acredita. Do outro lado, essa mesma liberdade pede que a gente tenha responsabilidade, que a gente respeite o espaço e os direitos das outras pessoas. O grande segredo da convivência é justamente encontrar o equilíbrio entre esses dois lados. Para a gente entender bem o que é o direito à liberdade, vamos imaginar uma casa. A nossa Constituição Federal seria a planta dessa casa, e o direito à liberdade é uma daquelas paredes principais que sustentam tudo. Essa parede nos protege de interferências, principalmente do Estado, de alguém que quer entrar e dizer como a gente deve viver. Ela garante que cada pessoa seja dona da sua própria vida. E aqui está a definição prática, a chave para tudo. Ser livre é poder fazer escolhas, agir e pensar como se quiser, com uma condição bem importante, desde que isso não prejudique outras pessoas nem desrespeite a lei. É como dirigir um carro, né? A pessoa pode ir para onde quiser, na velocidade permitida, mas precisa seguir as leis de trânsito. Para quê? Para não causar um acidente e garantir a segurança de todo mundo. E essa liberdade se apoia em 4 pontos fundamentais. Primeiro, a liberdade de pensar. É a sementinha de tudo, onde a gente forma nossas próprias opiniões. Depois, vem a liberdade de se expressar, que é a chance de compartilhar o que a gente pensa. O terceiro é a liberdade de se mover, de ir e vir, de conhecer lugares e buscar oportunidades. E, por fim, a liberdade de fazer escolhas, que é o que nos permite decidir sobre a nossa profissão, nossos valores, enfim, sermos os autores da nossa própria história. Ok, mas e na prática? Como esses conceitos todos aparecem no nosso dia a dia? Às vezes a gente nem percebe, mas a liberdade está em todo lugar. Vamos ver alguns exemplos para deixar isso bem claro. Pense um pouco no dia de hoje. A escolha da roupa que está usando, por exemplo, isso é liberdade de escolha. A conversa com um amigo sobre um filme ou uma notícia, liberdade de expressão. O caminho escolhido para ir ao trabalho ou à escola, liberdade de ir e vir. A liberdade está nessas pequenas decisões diárias, desde a mais simples até a mais importante. Agora, a gente chega num ponto muito, mas muito importante, que às vezes causa uma certa confusão. É comum a ideia de que ser livre é não ter regra nenhuma. Mas, será que é isso mesmo? Vamos investigar essa ideia um pouco mais a fundo. Olha só essa comparação, fica bem claro, né? Liberdade não é agir sem regra, desrespeitando os outros. Isso tem outro nome. A verdadeira liberdade anda de mãos dadas com a responsabilidade. É saber que nossas ações têm consequências e que vivemos em comunidade, respeitando os direitos de todo mundo e os limites que as leis e a boa convivência nos colocam. Mas aí vem a pergunta: quem decide quais são esses limites? A resposta é nós como sociedade. As leis e as regras sociais existem para isso. Elas não servem para tirar a liberdade, mas sim para garantir que todo mundo possa aproveitar sua liberdade com segurança. Pense num jogo de futebol. As regras não existem para proibir de jogar, pelo contrário, elas existem para garantir que o jogo seja justo e que todos possam jogar. Então a gente começa a perceber que a liberdade não é só um direito individual para cada um de nós. É um direito de todos, um direito coletivo. É a base que permite construir uma sociedade mais justa, onde as pessoas possam ser quem são, sem medo, e onde as diferenças sejam vistas como algo positivo. Essa frase é clássica e resume perfeitamente a ideia. Ela nos lembra que a nossa liberdade não é infinita, ela convive com a liberdade das outras pessoas. Ou seja, o meu direito de ser livre vai até o ponto em que não atrapalha o direito do outro de ser livre também. É um convite constante para a gente pensar não só nos nossos direitos, mas também nos nossos deveres. Então, vamos recapitular rapidinho o que a gente viu hoje. Aprendemos que a liberdade é um direito fundamental, garantido por lei.
Vimos que ela não é absoluta, ou seja, tem limites. E entendemos que a verdadeira liberdade caminha junto com a responsabilidade. E, talvez o mais importante, a liberdade de cada pessoa depende da liberdade de todas as outras. E para a gente terminar, fica uma pergunta no ar para pensarmos um pouco. Será que é possível existir liberdade de verdade numa sociedade onde as pessoas não são tratadas com igualdade? Como esses dois direitos, liberdade e igualdade, se conversam? Essa é uma questão complexa, mas fundamental, e é sobre isso que a gente vai conversar no nosso próximo encontro. Gostou da conversa de hoje? Então não se esqueça de curtir e deixar um comentário.